Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos tratar de animais exclusivamente marinhos que estão por aqui há cerca de 520 milhões de anos e se distribuem em cerca de 7.000 espécies. É o filo Equinodermata. Os equinodermos são as estrelas do mar, ouriços do mar, bolachas da praia e outros animais do gênero. O termo equinodermos ou equinodermata vem do grego equinos, espinho, e dermatos, pele. São animais que vivem exclusivamente no mar, água salgada, portanto, apresentam um endoesqueleto calcáreo recoberto por uma epiderme fina, uniestratificada e que apresentam espinhos salientes. Os principais representantes são as estrelas do mar e os ouriços do mar, mas temos também as holotúrias, ou pepinos do mar, serpentes do mar e os lírios do mar. Os equinodermos são animais triblásticos, eles têm 3 folhetos germinativos, ectoderme, endoderme e mesoderme. São animais celomados, ou seja, apresentam uma cavidade completamente delimitada por mesoderma. São os primeiros animais deuterostômios na escala evolutiva, ou seja, o blastóporo, aquela primeira comunicação do intestino primitivo do embrião com o meio externo, ela dá origem não à boca, mas ao ânus, e apresentam simetria radial. O corpo ele pode ser dividido em várias partes iguais, em geral, em 5 partes iguais. Os equinodermos apresentam uma alimentação variada, isso depende do grupo. Algumas espécies são carnívoras, como as estrelas do mar, outras são basicamente herbívoras, como os ouriços do mar, apesar dos ouriços do mar também se alimentarem de pequenos animais. O sistema digestório é bastante simples, apesar de completo. Tem boca, estômago, intestino, que termina no ânus, mas em geral o intestino e o ânus são pouco desenvolvidos. Muitos equinodermos, apesar de apresentarem ânus, eles ingerem o alimento que é digerido e aquilo que não pode mais ser aproveitado é expelido, é expulso também pela boca. As serpentes do mar não apresentam ânus, têm sistema digestório, portanto, incompleto. Os ouriços do mar apresentam uma estrutura conhecida como lanterna de Aristóteles, em geral utilizada para raspar algas, e que é formada basicamente por dentes calcários, pequenos ossículos e uma musculatura poderosa. Nós temos aqui uma visão externa da lanterna de Aristóteles e aqui uma visão interna da mesma estrutura. Essa imagem nos dá uma ideia de como é o sistema digestório de um ouriço do mar. Como eu já dito, boca por onde o alimento entra, inclusive a boca em geral nos equinodermos ela fica voltada para baixo, para o sedimento. Os equinodermos são todos animais bentônicos, eles ficam na areia, no sedimento. Então a boca fica voltada para baixo, é o que a gente chama de, essa região é conhecida como região oral, e na região posterior nós encontramos o ânus, é a chamada região aboral, região oposta à boca. Então, da boca segue uma pequena faringe, estômago, intestino que desemboca no ânus. A digestão é extracelular, o alimento é digerido na cavidade digestória, os nutrientes são assimilados e aquilo que não interessa mais, que não pode ser mais aproveitado, é expelido pelo ânus ou pela própria boca, dependendo do animal. O que nós observamos aqui é uma estrela do mar se alimentando de um molusco, ela está ejetando o seu estômago. O alimento ele começa a ser digerido, portanto, fora do corpo do animal, no interior do estômago, que é projetado. Depois esse estômago é recolhido, a digestão se completa nessa estrutura e aquilo que não interessa mais é eliminado pela boca. Isso acontece com as estrelas do mar. Os equinodermos apresentam um complexo sistema de circulação de água e nutrientes que nós chamamos de sistema hidrovascular ou sistema ambulacral ou ambulacrário. Isso aqui tem participação na movimentação do animal, mas também atua como sistema circulatório e respiratório, apesar de a respiração dos equinodermos ser considerada como branquial. O sistema ambulacrário é formado por uma estrutura que fica do lado do ânus, conhecida como placa madrepórica, por onde a água penetra, segue-se por uma estrutura filamentosa, conhecida como canal pétreo. Esse canal pétreo termina com um canal circular que se prolonga pelos canais radiais, em geral 5 canais radiais, dos quais partem ampolas musculares. Dessas ampolas seguem então os pés musculares dos
equinodermos, conhecidos como pés ambulacrais ou ambulacrários, que são responsáveis pela movimentação do animal. Esses pés ambulacrários, em função da maior ou menor pressão de água, eles se prolongam ou se retraem, sendo responsáveis, como já dito, pelo deslocamento desses animais. E é o que a figura nos apresenta, olha, uma estrela do mar se movimentando aí, fazendo uso do seu sistema ambulacrário. Percebemos aí a movimentação intensa dos pés ambulacrários. E aqui nós temos um esquema de um ouriço do mar, mostrando aqui o sistema ambulacrário internamente, a entrada da água, o início do sistema ambulacrário, a placa madrepórica, canal pétreo, canal circular, um canal radial, ampolas e pés ambulacrários que se espalham por todo o corpo do animal. Aqui nós temos a região oral de uma estrela do mar, a boca fica bem aqui bem no centro, e aqui, olha, os pés ambulacrários. Além dos espinhos e dos pés ambulacrários, uma outra estrutura que está presente ao longo do corpo de um equinodermo, principalmente na região aboral, são pedicelárias, que são estruturas que funcionam como pinças limpadoras. Aqui é responsável pela limpeza do corpo do animal. Isso retira detritos e joga fora. No que diz respeito à reprodução dos equinodermos, o que é que a gente pode falar? A gente pode dizer que eles são dioicos, eles apresentam sexos separados, tem o macho, tem a fêmea, bonitinhos, separadinhos. A reprodução ela pode ser sexuada quando dois organismos produzem gametas, liberam gametas, a fecundação acontece na água, portanto a fecundação é sempre externa nesse grupo de animais. Mas pode acontecer também, a reprodução pode ser também assexuada. Um único indivíduo, por fragmentação, pode dar origem a outro ou a outros. Você pega uma estrela do mar, divide essa estrela do mar em duas bandas, em dois pedaços, cada pedaço vai formar uma nova estrela do mar. Na verdade, um único braço de uma estrela do mar, se apresentar um pedacinho do disco central, uma porção do disco central, esse braço vai dar origem a uma nova estrela do mar. Reprodução por fragmentação e regeneração, portanto. As gônadas se localizam no celoma e o número varia de animal para animal, espécie para espécie. Melhor dizendo, os ouriços do mar têm em torno de 5 gônadas, testículos ou ovários, e as holotúrias ou pepinos do mar têm apenas uma gônada. Os equinodermos apresentam desenvolvimento indireto, todos eles, todas as espécies, ou seja, eles passam por um estágio larval, e a larva apresenta simetria bilateral. Os equinodermos tem simetria bilateral quando no estágio larval. A larva da estrela do mar é essa aqui, ó, a larva plúteo, que é natante. As larvas nadam justamente porque os animais adultos eles têm movimentação lenta ou são sésseis, são fixos. Então elas são natantes para dispersar a espécie. Já o ouriço do mar, ele tem duas larvas, surgem duas larvas ao longo do seu desenvolvimento. A primeira larva que surge, já do ovo, né, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide na água, inicia-se o desenvolvimento embrionário, forma-se a larva bipinária, que é ciliada, natante, ela fixa-se em um determinado ambiente e evolui para a larva braquiolária. A larva bipinária já apresenta algumas estruturas anatômicas presentes no animal adulto. É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas nos outros, pois o seu defeito você pode mudar.